O homem foi criado para ser livre. E a liberdade é um dos elementos mais importantes para nós. Uma das cenas mais marcantes do cinema dos últimos, talvez 20 anos, é uma cena de um filme que tenta ser um bocadinho histórico, falando a respeito de um momento em que a Escócia procurava a sua liberdade em relação à Inglaterra. E falando sobre um homem que de alguma maneira se insurgiu para que os escoceses se libertassem da dominação inglesa. Este personagem, depois de ter tido algum sucesso durante algum momento, acaba por ser traído, capturado pelos seus inimigos e levado para a mesa de tortura. Estamos a falar sobre a Idade Média, as torturas eram feitas em praça pública. Enquanto ele está a ser torturado de uma maneira atroz, ele só precisa pedir uma coisa: misericórdia. Porque se ele pedir misericórdia, será dado uma morte rápida. Será decapitado e ali rapidamente deixa de sofrer. Mas ele não pede misericórdia. Ele fica inabalável, aguentando toda a dor daquele sofrimento, e quando a certa altura finalmente parece que ele vai querer pronunciar alguma coisa, toda aquela multidão presente a assistir a cena se cala para ouvir aquilo que ele vai dizer. Os seus próprios amigos que estão escondidos entre a multidão estão quase que a pedir e a clamar: pede misericórdia, pede misericórdia, pede misericórdia. Mas diante da expectativa e da surpresa de todos, quando ele reúne forças suficientes para dizer alguma coisa, ele grita: liberdade. O problema da compreensão da liberdade é entender o que ela realmente representa para nós. O que é que significa ser livres? Ou o que significa a liberdade para a qual nós fomos criados? Quando falamos em liberdade, logo vem a nossa ideia o contrário, ou seja, a escravidão. Falando de cinema, porque falei no início, o filme que este ano ganhou o prémio maior, não é, do cinema mundial, é um filme sobre uma história real de um indivíduo de origem africana que era livre, mas é enganado por algumas pessoas e acaba por se tornar escravo durante 12 anos num estado do sul dos Estados Unidos, e ele depois consegue ser liberto e conta a sua experiência. E nós nos identificamos com isto, mas o contraste verdadeiro será este para nós? Livre será o oposto de escravo no sentido de preso em algum lugar para fazer trabalhos forçados? No mundo ocidental onde nós estamos, a escravatura não é mais legalizada, pelo menos oficialmente. Nós não podemos sair daqui e passar por aí em algum mercado e comprar alguém, levar para casa e obrigá-lo a fazer aquilo que ele não quer. Pelo menos em teoria. Mas será que isto significa liberdade para a população da nossa cidade? Os dependentes químicos não são livres. Os viciados em jogo e sexo não são livres. As prostitutas da nossa cidade não são livres. Os trabalhadores mal pagos, que não conseguem sustentar a sua casa em condições, não são livres. Os ignorantes, os analfabetos, não são livres. As pessoas que dependem quase completa e totalmente dos seus familiares para o seu sustento, não são livres. Aqueles que ficam demasiadamente preocupados com o que os outros vão falar, não são livres. Há tantos tipos diferentes de escravidão e tantos tipos diferentes de falta de liberdade. Mas, biblicamente, nós fomos criados para a liberdade e a perdemos no jardim, lá no início, em pleno paraíso, quando nós deixamos que o mal nos enganasse e passássemos a ser pecadores. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não consegue vencer o pecado na sua vida. Mas ele também nos mostrou o caminho da liberdade. E ele disse: conhecereis a verdade. E atenção, irmãos, não é qualquer verdade. Temos que ler o contexto daquilo que Jesus dizia.
E ele disse: conhecereis a verdade, e ele estava falando sobre a verdade a respeito dele mesmo, dele como o Messias Salvador, dele como Filho de Deus, Deus encarnado que veio para a nossa salvação. Ele disse: conhecereis a verdade, esta verdade, e esta verdade vos libertará. E era sobre isto que Paulo escrevia quando ele falava aos Gálatas. E nós estamos a meditar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, estamos no capítulo 4, e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 4, para nós vermos a partir do versículo 21. Temos vindo a ver como Paulo defende a superioridade da graça e da fé em relação à preocupação dos crentes da Galácia de passarem a cumprir a lei. E em Gálatas capítulo 4, depois de apresentar muitos argumentos, Paulo vai falar sobre esta questão da liberdade e da questão da graça e da lei através de uma alegoria. E ele diz assim, Gálatas 4, 21, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu da promessa. O que se estende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, monte na Arábia, corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas, como então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de nenhum modo, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. O apóstolo Paulo já tinha usado vários argumentos para provar aos crentes da Galácia a superioridade da graça sobre a lei. Ele não vai usar esta alegoria para mostrar isto. Ele apenas aqui exemplifica. A prova já tinha sido dada. O que Paulo faz aqui é algo que era comum para os rabis judeus, para os mestres judeus do seu tempo. Os mestres judaicos entendiam que havia 4 interpretações possíveis em cada texto bíblico. A primeira, chamada Peshat, era a interpretação literal e direta do texto. Lia-se o texto e o texto diz o que diz, ponto final, não há nada para se entender a mais. Era a interpretação imediata, lógica, direta, que se fazia depois de se ler um texto, qualquer que fosse. A seguir havia a interpretação Remaz, era o sentido sugerido. Este já era preciso um bocadinho mais. Não era aquilo que saltava à vista logo à primeira leitura, mas também não era algo que estivesse escondido, era algo que se conseguia perceber após ler o texto uma vez. Além da ideia original, haveria mais alguma coisa que se tiraria por ilação. Depois, com o estudo, havia Derush, que era o sentido encontrado depois da pesquisa. Depois que se tinha lido o texto, depois que se tinha estudado o texto, depois que se tinha pesquisado o contexto em que ele foi escrito, o tipo de literatura em que ele foi feito, quem foi que o escreveu, para quem ele foi escrito, etc. Depois do estudo mais apurado, chegava-se a um novo sentido. Este era o Derush, era o terceiro sentido. E o quarto? O quarto era o sentido alegórico, chamado Sod. Era aquele que permitia pegar a história e lhe dar uma interpretação que talvez estivesse fora do seu contexto, que é o que ele faz aqui. Pegando uma história comum, que nós conhecemos, lá do episódio de Abraão, e dando-lhe uma interpretação espiritual. Estas 4 palavras juntas, pegando as suas iniciais, P, R, D e S, davam origem a uma palavra hebraica, Pardes, que era a palavra paraíso. E a ideia era que aquele que estudasse a palavra do Senhor e conseguisse tirar de qualquer texto estes 4 sentidos, estas 4 interpretações, sentiria a alegria de estar no paraíso, porque teria compreendido a palavra do Senhor de uma forma mais completa.
E era isso que Paulo tentava fazer aqui, ajudando os crentes da Galácia a compreender que este texto podia ter algo mais. A história é conhecida, encontra-se em Gênesis, no capítulo 16 e depois no capítulo 21. Deus tirara Abraão da sua terra, lá na Mesopotâmia, e Deus lhe prometera logo de início: vais para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou-te abençoar, vou-te engrandecer. E Deus prometeu a ele, evidentemente, que se ele ia ser uma grande nação, tinha que ter um filho, mas ele era casado com uma mulher que, apesar de extremamente bela, ao ponto de despertar interesse em todos os lugares aonde passava, era estéril. Sara não podia ter filhos. Eles já não eram novinhos quando deixam a Mesopotâmia. Ele já tinha 75 anos e Sara já tinha 65 e não tinha tido filhos até então. A perspectiva era muito pequena e passam-se 10 anos. E depois de 10 anos à espera da promessa, quanto tempo o irmão já esperou por uma oração ou por algo que pediu ao Senhor? 10 anos à espera. E depois de 10 anos à espera, Sara resolve recorrer a uma estratégia humana. Ela pensa assim: olha, vamos dar uma ajudinha a Deus. Quem sabe nós precisamos dar um empurrãozinho neste projeto, porque ele está aí devagar demais para o meu gosto. Anda cá, olha, há aqui um costume na terra, há um hábito que os homens aceitam e que está dentro da nossa lei. Tu podes ter um filho com a minha serva, com a minha empregada, com a minha criada particular, e vamos fazer de conta que este filho é meu. Ela é jovem, ela pode ter filhos com facilidade, e este filho que nascer é filho teu, ele vai nascer, eu vou ajudar a fazer o parto, é como se ele tivesse saído de mim. E assim nós damos uma avanço, porque esta história de continuar a esperar em Deus não dá muito certo. E o Abraão ouviu a sua esposa, aceitou a sua proposta, e fez aquilo que era politicamente correto e aceitável na época, mas não era o plano de Deus. E assim nasceu Ismael. Mas os anos continuaram a passar-se. E quando já se tinham passado mais 15 anos, 25 anos depois da promessa original, o Senhor cumpriu aquilo que tinha prometido. Para que não ficasse nenhuma dúvida de que aquilo que tinha acontecido era algo extraordinário e que tinha sido feito por Deus. Para que não ficasse dúvida nenhuma de que aquilo tinha sido um milagre, porque a mulher que vai dar à luz um filho tem 90 anos. Toda a gente que ouvisse que uma mulher de 90 anos tinha dado à luz um filho ia rir-se. E por isso a criança se chamou Isaac, riso. Mas o menino cresceu. No entretanto, o seu irmão mais velho, o seu meio-irmão mais velho, já era adolescente. E certamente fazia troça dele, porque o pequenino ainda mal sabia andar, ainda não conseguia fazer as coisas corretamente. E um dia, Sara está a assistir a cena e ela não gostou nada. É claro, era mãe. Ficou zangada. E aí chamou o marido e colocou todas as culpas nele. Olha, a culpa é tua, estás a ver, ó. Olha, e o filho da escrava está a fazer troça do meu filho, de maneira nenhuma. Manda embora, que ele não vai herdar junto com o meu filho. E Abraão ficou em situação muito complicada. Primeiro porque ele tinha ouvido a esposa, agora porque ela o acusava, e depois porque ele amava Ismael. E foi preciso o Senhor acalmar o seu coração e dizer: vai com calma, deixa eles irem, porque ele é teu filho. E apesar de não ter sido o plano meu, eu vou abençoá-lo. E ele também vai ser uma grande nação. Mas ele não vai herdar contigo, porque ele não é o filho da promessa. E assim foi-se embora Ismael e vai dar origem aos povos árabes. E assim ficou Isaac em casa e vai dar origem ao povo de Israel. E Paulo vai buscar este episódio para ilustrar as diferenças que existiam entre aquele que aceitava a salvação pela graça de Deus, pela fé em Jesus, que encontrava a liberdade que nós temos em Cristo, e aqueles que queriam se submeter ainda à lei, ficar debaixo do peso, do cumprimento de regras. Nós podemos dizer que de alguma maneira podemos continuar a usar isto, para a diferença que existe entre aqueles que compreendem que a salvação vem pela graça do Senhor, porque Ele nos oferece o seu amor, e aqueles que ainda estão tentando de alguma maneira encontrar a sua própria salvação, seja no cumprimento de uma religião, ou seja seguindo o seu próprio caminho, porque hoje encontramos muita gente que diz: eu não preciso de religião, isso é para gente fraca. Eu sou forte, não é? Eu sou um homem forte, sou uma mulher forte, eu sei o que eu quero, eu sei o meu próprio caminho, vou fazer as coisas à minha maneira. Quero cantar como o Frank Sinatra cantava, não é? I did it my way, eu fiz da minha maneira, eu é que sei como é que é.
Mas há uma diferença clara aqui. Porque, na verdade, um é livre, o outro é escravo. Vamos ver as diferenças. Um era filho da livre, o outro era filho da escrava. E, naturalmente, a lei, ou a preocupação que nós podemos ter de fazer as coisas à nossa maneira, acaba por nos escravizar. O Evangelho liberta, porque ele nos faz voltar à comunhão com Deus, para nós podermos ser aquilo que nós devemos ser. A liberdade do crente significa vitória possível sobre o pecado. Então, meus irmãos, todos nós já tentamos fazer um esforço para ser melhores. E quando nós tentamos pelo nosso próprio esforço, a única coisa que descobrimos é que não conseguimos. Não conseguimos. Fazemos esquemas, fazemos estratégias, montamos planos e projetos. Não, este ano eu vou fazer assim, não, eu agora vou fazer desta maneira. E às vezes até começamos, mas depois escorregamos e caímos. Não temos força suficiente para vencer o pecado nas nossas vidas. Porque o homem caído não tem força para isso. Mas em Jesus nós recebemos uma capacitação especial. Uma força que não é nossa. Porque a presença do Espírito Santo em nós, sim, nos capacita para vencermos o pecado. De facto, não quer dizer que se torna fácil, nem que é uma coisa natural. Mas nós vamos aprender, porque passamos a ter a possibilidade, que antes não tínhamos, de derrotar o pecado nas nossas vidas e sermos livres dele, e não sermos mais escravos. Em Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado. E apesar de ainda vivermos no mundo em que ele existe, nós podemos vencer a sua força sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Somos filhos da livre. Mas um era filho da promessa e o outro da capacidade e do engenho humano. Os salvos são filhos da promessa. A promessa feita lá no início a Abraão, reiterada depois, vez após vez, porque o Senhor começou por dizer no jardim, um dia vais-te levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E depois Deus deu essa promessa a Abraão e foi passando a um e a outro. A promessa de um Salvador, que viria fazer a diferença. Irmãos, nós somos filhos da promessa de que Deus daria o caminho para o homem voltar àquilo que devia ser. Fomos criados em perfeição e nós a perdemos. Nós sabemos disso. Acho que ninguém aqui tem a coragem de levantar e dizer: pastor, desculpe lá, enganou-se, mas eu sou perfeito. Eu sou perfeita, não há nada de errado em mim. Acho que ninguém tem orgulho ou vaidade suficiente para isso. Nós sabemos que perdemos a perfeição. E perdemos porque nós perdemos o contato com aquele que nos podia ajudar a viver assim. E como é que voltamos lá? Pela promessa. Foi a promessa que foi feita. O Salvador que viria. Nós somos filhos da promessa, irmãos. Nós aceitamos aquilo que foi prometido ao primeiro homem, ao nosso pai inicial que pecou. Foi aquela oferta que foi feita inicial na formação do povo de Deus e que se cumpriu em Jesus. Aqueles que querem seguir a lei, seja ela religiosa ou do seu próprio coração, são produto do esforço humano, são produto da sua própria capacidade. Certamente poderão fazer algumas coisas, mas não vão ultrapassar a frustração que normalmente vem dos nossos engenhos humanos. Um é filho da ação do Espírito Santo, o outro é filho da carne. Os filhos de Deus e da promessa são livres porque é o Espírito que faz a diferença nas suas vidas. Nós não podemos provocar um novo nascimento, nem as coisas que Deus faz em nós. Às vezes, passamos por situações na nossa vida e depois que nós as vencemos, olhamos para trás e pensamos assim: como foi que eu fiz aquilo? Como foi que eu respondi àquela pessoa daquela maneira? Como foi que eu consegui vencer a minha reação natural de responder com ódio àquela pessoa que me fez mal? E nós começamos a olhar que há coisas que vão acontecendo na nossa vida que não são naturais. Elas não são próprias do nosso esforço, da nossa carne. Elas acontecem e nós nem conseguimos entender muito bem. Irmãos, louvado seja o Senhor, é o Espírito Santo agindo em nós. É Ele que coloca muitas vezes a palavra nas nossas bocas. É Ele muitas vezes que nos usa como seu instrumento. É Ele que muitas vezes suaviza o nosso coração e nos faz perdoar quando devíamos ficar com raiva ou acharíamos que devíamos ficar com raiva. É Ele que produz em nós estas mudanças. É a ação do Espírito. Nós não conseguimos fazer isto. Mas o outro filho é filho da carne, apenas daquilo que é a capacidade humana. E atenção, irmãos, o homem consegue fazer muita coisa. A nossa capacidade inata pode fazer muitas coisas.
Mas o homem mais competente, mais sábio, mais rico, mais produtivo, com maior número de bens materiais, não vai conseguir encontrar a satisfação plena. Eu digo isso porquê, irmãos? Porque nós temos esta história na Bíblia. Houve um homem que tinha toda a capacidade humana que a carne pode dar. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que existiu sobre a terra. As pessoas vinham de muito longe para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha vários pós-doutorados em áreas diferentes. E as pessoas vinham para ouvi-lo. Ele era uma biblioteca e uma universidade ambulante. Tinha todo o poder, todo o domínio. Era um homem que ocupava o trono de ouro num verdadeiro império. Era um homem que tinha à sua disposição um número enorme de criados e de pessoas para servi-lo. Era um homem que tinha toda a riqueza e todos os bens possíveis. E no meio de todas estas coisas ele empreendeu grandes feitos. Mas no fim da sua vida, irmãos, depois de tudo aquilo que era possível fazer com a sua própria humanidade, tendo vindo pessoas de lugares distantes só para ver aquilo que ele tinha feito, nós temos na Bíblia um livro no qual ele descreve as suas conclusões. E ele começa esse livro dizendo assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E ele diz a certa altura até, irmãos, está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tudo aquilo que eu fiz, olhei para as obras das minhas mãos e cheguei à conclusão que era vaidade. Irmãos, quando olhamos para esse texto ficamos impressionados. Sabem porquê? Porque entre as coisas que Salomão fez, estava uma coisa que todos nós consideramos extraordinária. Foi o templo. Ele construiu o templo. O magnífico templo de Salomão. Mas no fim da sua vida, quando ele olhou para trás, e mesmo o templo que ele tinha construído, ele disse assim: isto é vaidade. Irmãos, prédios nós podemos construir, mas qualquer construtor também pode fazê-lo. Há tantas organizações que nós podemos construir, mas há muitas pessoas fazendo organizações por aí, dirigindo empresas e fazendo trabalhos significativos, mas há algo que só aquele que tem o Espírito de Deus pode fazer. É aquela obra que Deus faz nos corações e que transforma vidas e que tem valor eterno. E isto só acontece na vida dos filhos da livre e nunca da escrava. Um é filho da herança, o outro dos restos. Nós somos filhos da promessa, irmãos, e o Senhor anunciou que a herança é nossa. Não é que nós vamos um dia ganhá-la. Nós às vezes vivemos só na expectativa do que vamos um dia receber, e ela é extraordinária, irmãos. Mas a Bíblia diz que hoje nós somos abençoados com todas as bênçãos que nós precisamos nos lugares celestiais. Só que nós, infelizmente, ainda continuamos valorizando mais as bênçãos físicas do que as espirituais. Basta o irmão fazer uma conta no fim do mês, o que é que gastou para tomar conta do seu corpo. Já viu quanto é que nós gastamos com o corpo, irmãos? Já viram? Nós gastamos para poder alimentá-lo, para poder lavá-lo, para poder perfumá-lo, para poder penteá-lo, alguns dos irmãos, para poder vesti-lo, etc. e tal. Gastamos muito dinheiro com isso, irmãos. Tanta preocupação com o corpo, irmãos, com o invólucro. É claro que ele faz parte de quem nós somos, mas não é a parte mais importante. Já contei aqui aos irmãos aquela história do rapaz que juntou durante muito tempo dinheiro para comprar um anel de diamantes para a sua noiva. E depois de meses e meses de esforço e de sacrifício, fazendo 3 trabalhos ao mesmo tempo, passando noites sem dormir, finalmente ele comprou o anel caríssimo. Mas aquele anel era tão caro, tão valioso, tão extraordinário, que ele não podia simplesmente entregar o anel. Então ele arranjou uma caixinha de veludo, toda bonita, aquela caixinha toda trabalhada para colocar o anel, e ele então entregou à sua noiva. E a ansiedade era tão grande que ele nem conseguiu perguntar a ela o que é que ela tinha achado. E mais tarde, então, quando ele perguntou: então, o que achaste do presente? E ela diz: querido, que caixinha linda, que coisa espetacular, que modelo de caixa tão extraordinário, tão querida a caixinha era, e eu adorei a cor que ela tem, e o veludo que é, e ele: a caixa? Mas qual caixa? A caixa que tu me deste, mas eu não quero saber da caixa. Não abriste para ver o que estava dentro. O que tinha realmente valor era o anel que estava dentro da caixa. Mas ela estava tão encantada com a caixa, e nós também, irmãos.
Ficamos tão encantados com a caixa que esquecemos que o mais precioso é aquilo que o Senhor colocou dentro da caixa. Porque esta caixa, irmãos, vai ficar por aqui. A não ser que Jesus volte antes, nós vamos deixá-la cá e ela vai virar pó. Mas o brilhante que o Senhor colocou dentro da caixa, esse volta a Ele. E nós somos herdeiros com Cristo. Paulo já tinha dito. De todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos nos lugares celestiais. Um era filho da bênção, o outro da briga. Quando nós olhamos para a história destes dois, Ismael foi aquele que recebeu uma bênção do Senhor. Mas a profecia a respeito de Ismael diz claramente: a mão de todos será contra ele, e a mão dele será contra todos. Era o filho briguento, e nós olhamos para os povos que são descendentes dele e vemos que são realmente povos briguentos. Era um povo que vivia em lutas e continua até hoje. E aqueles que não têm a presença do Senhor nas suas vidas não conseguem entender o valor da paz. Querem fazer valer os seus princípios, os seus valores, os seus desejos, as suas prioridades em cima dos outros. Mas, irmãos, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da livre, nós somos filhos da ação do Espírito Santo, nós somos filhos da bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse o Senhor a Abraão, repetiu a Isaque e depois a Jacó. Bênção essa que chegou a nós. Nós fomos salvos para abençoar aqueles que estão à nossa volta, para viver para a glória de Deus e para amar o próximo. Filhos da livre, filhos da escrava. Que alegoria é esta, irmão? Um é o filho que vai ser expulso da presença do pai, para viver no deserto, sob o sol abrasador, em luta constante pela sobrevivência. Não somos nós. Nós somos os filhos da livre, que permanecem no conforto e no aconchego do lar paterno, na segurança da casa do Senhor, na certeza de uma herança garantida. É esta a escolha que nos foi colocada. Era disto que Paulo falava aos Gálatas. E ele dizia: vocês que experimentaram uma vez o fato de serem filhos da livre, não se coloquem mais debaixo da escravidão. Oh, meus irmãos, o inimigo vai tentar, e por vezes ele vai conseguir, nos fazer viver longe do grau de liberdade que o Senhor criou para nós. Mas vamos recordar, nós somos filhos da liberdade que Cristo ganhou por nós. Somos filhos da promessa que o Senhor nos deu, da ação do Espírito Santo e não da carne, da herança garantida que encontramos em Jesus. Filhos da bênção, abençoados e para abençoar. Vamos viver a nossa filiação. Vamos agradecer ao Senhor por sermos filhos da liberdade e vamos desfrutá-la e vivê-la para a glória do Senhor.